Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo de Nintendo Switch 2, galera. E como vocês podem perceber, eu não estou em casa porque eu estou em viagem, eu estou exatamente agora em São Paulo. Bom, bora direto pro assunto então. Tivemos um novo report aí referente ao Nintendo Switch 2 e as suas especificações. Mais especificamente, isso vem do canal Moore's Law is Dead, tá? Ele diz ter algumas fontes referentes a o que é o Nintendo Switch em hardware. E ele fala que basicamente o hardware do Nintendo Switch 2, né, o que vai ser as especificações do Switch 2, System on Chip, estão prontos desde 2022. Ele tem duas fontes direto da Nvidia e essas fontes passaram essas informações para ele, tá? E as coisas batem assim de uma forma bem interessante. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, porque a primeira vez que a gente falou sobre o chipset, sobre qual seria de fato o hardware e a especificação do Nintendo Switch, foi em 21 de setembro de 2022. E lá era dito que o Nintendo Switch ia receber um chip especial baseado no chip que ele já tem, T234. E depois a gente ficou sabendo que esse chipset era o T239. E aí, baseado nesse T239 e a especificação que ele teria, a Digital Foundry fez até algumas simulações. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, então se você quer saber mais ou menos o poder de hardware que o Switch teria emulado num PC, simulação no PC, que nunca vai ser igual ao hardware de fato, vê aqui nos cards, aqui eu não sei mais, que você vai ver lá que eu fiz isso na época, tá? Então, essas duas fontes do Moore's Law is Dead meio que corrobora com essa situação toda, tá? E eu vou ler aqui pra vocês o que eles falaram especificamente. Fonte número 1 diz que ele não é próximo do projeto, tá? Então, provavelmente tudo que ele sabe do projeto é só burburinho. Mas eu posso dizer que um Samsung de 8 nanômetros combina perfeitamente com a Nintendo. Aí, quando ele fala Samsung de 8 nanômetros, ele tá falando do tamanho do System on Chip, né? Do chip ali referente que vai dar o poder pro Nintendo Switch. 8 nanômetros é um tamanho bem ok e é compatível com o tamanho do chipset 234 e o suposto 239. Hoje, a indústria está trabalhando com alguns chipsets, alguns System on Chip menores, de 5 nanômetros, 4 nanômetros, mas 8 nanômetros é ok, até porque a Nintendo precisa também visar custo, né, de fabricação do hardware, não vai botar uma coisa muito cara ali dentro. E não é esperado que seja competido com várias outras empresas, porque a galera não está mais fabricando, não está mais demandando esse tamanho de nanômetro, esse System on Chip especificamente. Também é importante lembrar que com 128-bit LPDDR5, ele está falando da memória, o tipo de memória que esse System on Chip pode ter. A Nintendo pode, de forma realística, escolher 8 GB, 12 GB ou 16 GB de capacidade de memória dentro desse System on Chip. Então, assim, o que ele quer dizer é, eu vejo que pode ser de fato esse T239, que dizem por aí, de 8 nanômetros, porque ele é o melhor custo-benefício hoje para a Nintendo, porque é um chipset que é barato de fazer e também não vai ter concorrência de fabricação, porque a galera não está mais usando esse de 8 nanômetros, a galera está usando outros menores e as pesquisas estão vindo para outros menores ainda. Então, assim, seria o melhor custo-benefício para a Nintendo, porque ela vai produzir ao toque de caixa de milhões. E se tiver muitas empresas, muitos produtos disputando o mesmo chipset, a mesma tecnologia, ela pode ter dificuldade de fabricação e dificuldade de estoque. Já a fonte 2 diz o seguinte, olha só. Para ser honesto, o Switch 2 não está mais no meu radar, porque agora eu estou focado em finalizar a validação do Blackwell, que aí é outro projeto, outra parada. O Switch 2, ele já está pronto desde final de 2022. Então ele quer dizer que ele não trabalha mais no projeto do Switch 2, porque ele já finalizou desde final de 2022. Então a gente teria aí o Switch 2 já com o martelo batido, digamos assim, de acordo com esse rumor, praticamente quase um ano e meio, porque eu não sei quando é esse final de 2022, se é novembro, se é dezembro. Se for dezembro, eles têm 1 ano e 3 meses já do Switch 2 pronto e a Nintendo só esperando para lançar. Voltando aqui com a fonte 2 fala, de acordo com o que eu sei, o artigo da Digital Foundry olhando para o processador T239 que vazou é um resumo correto do que você pode esperar do Switch 2. Nós apresentamos diversas opções para a Nintendo, incluindo uma utilizando Lovelace, e eles basicamente selecionaram o melhor custo-benefício da versão Orin,
que é a arquitetura ali que é utilizado pelo T234 e o 239, que seria o modificado para o Switch. Esse excluído pela Nintendo tem alguma eficiência ali que traz as coisas de tecnologia Lovelace e também outras coisas ali boas que poderiam ser, que foram adicionadas também. E aqui ele fala uma coisa muito interessante, que é sobre competição de mercado. Ele fala assim, a AMD foi uma competidora grande. Ela lutou para ter a concessão do Switch 2 de forma pesada. Mas no final das contas ela perdeu lá a licitação, ela perdeu a corrida para ver qual fabricante que ia fazer o Switch 2, a Nvidia ou a AMD. Então assim, por mais que o Switch 1 tenha sido um sucesso na mão da Nvidia, a Nintendo pelo visto estava aberta a outros competidores para o Switch 2. E não é ter esse negócio, o meu Switch 1 foi com a Nvidia, deu certo, vamos com o Switch 2 com ela também não. Ela abriu ali as portas para todo mundo, para todas as empresas. Aí, de acordo com a licitação, quem dava mais, a Nvidia acabou ganhando de fato. O que eu acho muito acertado, porque isso aí a gente ganha em certos pontos, como por exemplo, a Nvidia já conhece o Switch 1, então para fazer uma transição eu acho muito mais saudável, muito mais suave, né? Sem contar que a retrocompatibilidade fica mais fácil, porque a gente está dentro da mesma arquitetura da Nvidia. Embora sejam chipsets diferentes, são chips diferentes, com arquiteturas internas diferentes, é tudo ARM, é tudo Nvidia, eles se conhecem melhor do que todo mundo aquilo ali, então para poder fazer uma retrocompatibilidade é muito mais fácil quando você está dentro da mesma empresa e, entre aspas, do mesmo projeto. E basicamente é isso, galera. Esse é o novo reporte aí do Nintendo Switch 2. Achei bem interessante, não sei se é real, é rumor, como a gente sempre fala, né? Mas acho que é bem possível de acontecer e eu falei sobre isso no meu último vídeo Switch aqui, também teve uma discussão no Twitter, que era justamente sobre a Nintendo já provavelmente ter batido o martelo referente ao que era o Switch 2, e esse adiamento faria com que o console parasse no tempo referente à tecnologia de mercado. Então assim, ela tá com um chipset que não é um chipset de final de 2022, mas o Switch 2 sim. Então ele já foi criado antes. E quando você coloca no tempo, quando esse console só sai para março de 2025, então foi 2023 inteiro, 2024 inteiro e mais o tempo de 2025 que seria para o Switch 2 lançar. Então seria 2 anos e, sei lá, e meio que o Switch 2 está parado, simplesmente parado no tempo, tecnologicamente falando, por uma decisão da Nintendo de quando lançar. E de acordo com outros rumores, essa decisão é para poder ter mais jogos na lineup principal do console. Bom, o Switch 1 foi basicamente isso, tá? Porque a tecnologia que o Switch 1 usa é do Tegra X1, que foi lançado em 2015. O Switch foi lançado em 2017 com um chipset baseado no X1 capado, né, com restrições de velocidade, de poderio, para poder a bateria aguentar. Seria a mesma coisa, seria um chipset, entre aspas, de 2022, que a Nintendo lançaria em 2025, e também reduzida a capacidade dele, né, é o 234 para o 239, para poder rodar bem num portátil que a bateria tem uma boa eficiência energética. Então assim, ia repetir, né, a mesma fórmula do Switch 1. A Nintendo não liga muito para poder de hardware, essa é a verdade, a gente sabe disso, ela liga mais para um produto que seja compatível com o mercado na questão de custo-benefício, para ela, para poder gerar lucro para cada console, e para o consumidor, para não pagar muito caro num produto. Ela vem com todos os seus softwares, os seus jogos, que é o que vai fazer enriquecer aquele produto, que é a lineup de jogos, porque na verdade você compra um console para jogar jogos, e não para jogar especificações. Mas com isso a gente vai cair provavelmente no mesmo problema que a gente caiu no Switch 1. Vários jogos third party podem ser que não cheguem tanto para o Nintendo Switch, ou não cheguem de cara, porque a diferença de hardware a gente já sabe que é grande. Conforme passa o tempo, né, é menos tempo ali para os desenvolvedores terem na mão poder desenvolver para o Nintendo Switch 2 e mais perto de uma nova geração da competição. E se o mercado continuar do jeito que está, o mercado vai andar para onde, por exemplo, a Sony e a Microsoft estão andando, com poderio de hardware. Então fica mais difícil do Nintendo Switch receber ports pesados, igual acontece com o Switch 1. Eu vejo a mesma coisa acontecendo para o Switch 2, sabe? A gente vai receber bastante apoio third party, bastante apoio indie. O Switch 2 provavelmente vai ter muito jogo, mas os jogos, os grandes jogos mega pesados, tipo um GTA 6, que já está anunciado, eu não sei como é que vai ser a vinda dele para o Switch 2. Tudo depende de quanto que o Switch 2 vai conseguir sair, né? Se conseguir utilizar bem um DLSS, se tiver uma tecnologia de
armazenamento rápido como SSD, para poder pelo menos conversar tecnologicamente com as velocidades perto das velocidades, ou então com uma tecnologia que dê mais fôlego para Stanley Party conseguir adaptar melhor os jogos, aí pode ser que o cenário seja melhor do que a gente tem hoje no Switch 1. Então é isso, galera. Me segue no Twitter, @canal Digplay, e no Instagram também. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!